Olá a todos, meu nome é Eduardo, sou discente do curso de Medicina da Universidade Federal de Ciência da Saúde de Porto Alegre e venho, por meio deste vídeo, elucidar a vocês conceitos de potenciais de membrana. Então, o que é o potencial de membrana? É a tensão elétrica que existe através da membrana celular, gerada pela atração entre as cargas elétricas opostas que se situam no lado interno e no lado externo da membrana celular, podendo ser mensurada por um voltímetro. Então, nas nossas células, a membrana plasmática ela tem uma permeabilidade seletiva, permitindo a passagem e dificultando a passagem de alguns íons por essa membrana, deixando uma diferença de potencial elétrico entre o meio extracelular mais positivo e o meio intracelular mais negativo, e então gerando esse potencial de membrana. Cabe ressaltar também que é uma diferença nas concentrações de íons, sendo o meio extracelular com uma maior concentração de íons sódio e o meio intracelular com uma maior concentração de íons potássio. Abordando agora sobre o potencial de repouso de uma célula ocorre quando o potencial de membrana não é alterado por potenciais sinápticos ou qualquer outra alteração ativa do potencial de membrana. Ou seja, quando há permanência, quando há constância desse potencial de membrana de uma célula, a gente pode chamar isso de potencial de repouso. E cabe ressaltar que essa diferença de potencial que há na membrana, entre a parte extracelular e a parte intracelular de uma célula, ela depende do tecido que essa célula se encontra, né? Se é um miócito, se é um neurônio, e cada um tem sua DDP fisiológica. E esse potencial de repouso, ele vai ser mantido pelas bombas ativas que a gente tem, principalmente a bomba de sódio e potássio, porque a gente sabe que nessa membrana plasmática, por mais que ela seja semi-impermeável, há canais que vão permitir a entrada de sódio, a saída de potássio normalmente. Contudo, essas bombas, elas vão fazer com que haja essa diferença, né, com que haja essa maior concentração de sódio no meio extracelular e essa maior concentração de potássio no meio intracelular e essa diferença de potencial, mantendo o potencial de repouso. Potencial de ação. O potencial de ação é uma inversão do potencial de membrana que percorre a membrana de uma célula. São essenciais para a vida animal porque transportam rapidamente informações entre e dentro dos tecidos. Então, aqui a gente pode ver que há uma DDP nessa célula de cerca de menos 70 milivolts e que ocorre uma despolarização até mais 35 milivolts e, posteriormente, ocorre uma repolarização de novo até os negativos 70 milivolts. Como isso ocorre? Então, a célula recebe um estímulo elétrico que vai abrir alguns canais que são eletricamente dependentes. Esses canais são os canais de sódio e os canais de potássio. Os canais eletricamente dependentes de sódio, eles vão permitir com que o sódio entre em maior quantidade do meio extracelular para o meio intracelular, fazendo então que o meio intracelular aumente a sua carga, fique mais positivo no caso, e também vai ocorrer a passagem, a abertura de canais eletricamente dependentes de potássio, permitindo a passagem no meio intracelular de potássio para o meio extracelular. Contudo, a abertura dos canais de sódio são mais rápidas, permitindo então um pico, uma maior quantidade de sódio entrando para o meio intracelular do que uma quantidade de potássio saindo desse meio intracelular. Então, assim, com o movimento dessas cargas positivas, a gente vai ter essa despolarização, que vai chegar lá até os 35 milivolts positivo, a depender da célula, e posteriormente vai haver uma repolarização com o fechamento desses canais eletricamente dependentes e a atuação da bomba de sódio e potássio para manter aquele potencial de repouso. Então, o platô do miocárdio. A gente tem que entender que o coração ele funciona um pouco diferente do músculo liso, do músculo estriado esquelético,
dos neurônios, porque o coração, as células, os miócitos do miocárdio, eles não podem cansar. Então, o platô é uma despolarização mantida por mais tempo e se deve à abertura específica de canais de cálcio voltagem independentes. Estes canais estão presentes em grandes quantidades na membrana das células cardíacas. Então, essa abertura dos canais de cálcio vão permitir com que essa despolarização dure mais tempo, fazendo com que as células cardíacas não se cansem, né? Considerações, então, sobre o potencial de ação. Em condições adequadas, há a propagação do potencial por toda a membrana e, caso contrário, não há essa propagação. Então, é tudo ou nada, né? E também ocorre em todos os tecidos excitáveis, principalmente os neurônios e os miócitos. Neurônios mielinizados. Então, a mielina é uma camada lipoproteica que envolve e protege a condução nervosa dos axônios do neurônio, tornando-a mais rápida e eficaz. Nesse caso, se o neurônio não fosse mielinizado, necessitaria haver a despolarização de toda a membrana, percorrendo todo esse neurônio, o que seria mais demorado. Com a mielinização, o impulso ele vai ocorrer de forma saltatória, sendo mais rápido, o que é fundamental para a nossa sobrevivência. Então, era isso por essa aula. Agradeço a todos. Se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários. Muito obrigado.